Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Física Quântica. Nesse curso, a gente vai apresentar para vocês alguns conceitos básicos de física quântica. Né? E por que estudar a física quântica? A física quântica ela é essencial para diversas áreas do conhecimento. Né? Obviamente, para a física, mas para a química, ela é completamente essencial, certo? Boa parte da química está fundamentada na física quântica. Assim como certas áreas da biologia, a física quântica também foi muito importante para o desenvolvimento de algumas áreas da computação. A eletrônica é fortemente baseada em conceitos de física quântica, assim como engenharia de materiais e assim por diante. Certo? Mas mesmo que vocês acabem, né, indo trabalhar em uma área que, em princípio, não tem nada a ver com física quântica, existe um mau uso da palavra quântica em diversas situações. Eu acho que quântico talvez seja o termo da física que é mais abusado no mundo fora da ciência, ou no mundo da pseudociência. Né? Então, eu já vi coisas desde telepatia quântica, a sal quântico, a nutrição quântica, e, em geral, tudo isso é bobagem. Certo? Então, eu espero que esse curso dê alguma base para vocês no futuro conseguirem discernir um pouco, entender melhor o que é a física quântica e, portanto, não cair nessas bobagens que muitas pessoas propõem, né? Em geral, não são pessoas que têm realmente conhecimento de física quântica. Tá? Mas tem um outro lado de estudar a física quântica que eu acho também bem interessante, é que a física quântica, ainda mais esses primeiros contatos com a física quântica, vai levar uma estranheza enorme, né, para quem está estudando esse conteúdo. Né? Diferente da física clássica, do eletromagnetismo, da termodinâmica, onde a gente usa conceitos que a gente consegue compreender sem grande esforço, a física quântica realmente desafia a nossa compreensão. É um tópico que é extremamente difícil da gente compreender de uma maneira mais intuitiva, usando o nosso cérebro, que é um cérebro clássico, macroscópico. Certo? Então, o Feynman, por exemplo, que é um importante, né, físico, ele falou, ele tem uma frase bem famosa, onde ele fala, né, se você acha que você entendeu a física quântica, você não entendeu a física quântica. Porque, de fato, ela desafia a nossa compreensão intuitiva. Tá? Então, nesse curso, a gente não vai estudar todos os detalhes da física quântica, que, na verdade, a gente chama hoje em dia de mecânica quântica, mas a gente vai apresentar algumas das suas ideias principais e algumas das consequências. Tá certo? Então, para a gente poder discutir a física quântica, antes a gente, né, tem que dar um passo para trás e verificar o que era a física logo antes da invenção da física quântica. Certo? Então, a física era baseada em 3 pilares básicos no final do século XIX. Então, a física quântica surgiu no comecinho do século XX. Tá? Então, na verdade, a gente marca o primeiro marco do início da física quântica em 1900, tá? E ela se desenvolveu ao longo das décadas seguintes. Mas um pouquinho antes disso, a física ela tinha se a gente quiser pensar, 3 pilares básicos. A mecânica clássica, que era baseada nas leis de Newton, tá? Então F igual a ma e todas as suas consequências, certo? Ela era extremamente bem sucedida em descrever o movimento de diversos corpos. Depois a gente tinha o eletromagnetismo, certo? Que eram que descrevia, né, que foi consolidado pelo Maxwell e descrevia uma série de fenômenos nas forças elétricas, magnéticas, radiação, ótica. Então, conseguiu unificar diversas áreas da física. E, por último, a gente tinha a termodinâmica, que usava conceitos dessas duas outras áreas, da mecânica clássica e da eletromagnetismo, para entender o comportamento de corpos macroscópicos que eram formados por um grande número de moléculas e átomos. Então, permitia entender a dinâmica desses corpos, como era a transferência de calor, entender o que era a temperatura e assim por diante. Certo?
E esses 3 pilares da física, que a gente chama de física clássica em geral, eles estavam extremamente bem estabelecidos nessa época e eles conseguiam descrever uma grande quantidade de fenômenos, certo? Então, eles conseguiam descrever desde, né, das órbitas planetárias, usando a mecânica clássica e a lei de gravitação de Newton, com pequenas exceções. Ela conseguia descrever também o comportamento, ou o que leva às marés, certo? Que também usa, né, os diversos conceitos da física newtoniana e de gravitação. Chegando em escalas menores, né, escalas mais próximas da escala humana, a gente tinha diversos fenômenos de ótica e termodinâmicos que podiam ser entendidos tanto com a termodinâmica quanto com as equações de Maxwell. Então, vocês sabem, né, a ótica nada mais é do que o estudo de radiação eletromagnética sobre certos regimes, né? E o calor também é uma forma, né, pelo menos parte do calor pode ser compreendido também como radiação eletromagnética, radiação infravermelha. Isso que acontece quando a gente move para escalas menores de tamanho. Tá? Então, né, a gente está falando aqui da coisas da ordem de centímetros, né, milímetros, mas se a gente vai reduzindo a escala, tá? Quando a gente chega próxima da escala atômica, a grande pergunta que surgiu nessa virada de século, né, do 19 para o 20, é como é que a gente consegue descrever o comportamento dos átomos, a interação entre os átomos e o que são os átomos? Será que a gente pode usar esses 3 pilares, né? Na verdade, a termodinâmica não se aplicaria diretamente, mas será que a gente pode usar esses pilares para descrever de fato o que é o átomo, né? Como ele se comporta, do que ele é formado, como um átomo interage com outro? Né? E a gente vai ver que a resposta é não. É isso que levou à introdução da física quântica. Tá? Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho no final, né, do século XIX, como é que eles conseguiam, né, investigar o átomo? Né? Pensa realmente que eles não tinham, né, nada de eletrônica, os aparatos experimentais eram relativamente simples comparados com o que a gente tem hoje em dia. Então, como é que eles podiam até fazer essa pergunta, né? O que é o átomo que é algo que está lá na escala de 10 a menos 10 metros, totalmente inacessível aos experimentos da época. Bom, a gente já viu, né, vocês já viram no curso de fenômenos térmicos que existe uma conexão entre, né, o modelo atômico ou o modelo molecular, né, o que é a molécula, como é que a gente modela essa molécula para o comportamento macroscópico de um gás, por exemplo. Né? Então, uma das conexões que a gente viu foi através do calor específico, o calor específico molar. Certo? Então, a gente viu, em particular, que a energia, né, interna de um gás, ela depende da temperatura, e se a gente escrever, se a gente tentar escrever como é que é essa dependência da energia interna com a temperatura, a gente vai ver que, bom, vai depender, obviamente, do número total de moléculas, mas depende de uma grandeza importante aqui, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o número de graus de liberdade dessa molécula que está formando o gás, por exemplo. E aí também entra aqui a constante de Boltzmann, a temperatura dividido por 2. Tá? E o calor específico molar a volume constante, ele nada mais é do que essa relação entre energia interna e temperatura. Né? Então ele me diz, se eu vario a temperatura de um gás, quanto que vai variar a energia interna desse gás? Tá? Então, esse calor específico, ele é dado pelo número de graus de liberdade da molécula, dividido por 2, vezes a constante R, que é a constante dos gases ideais.
que eu voltei, né, para falar de física quântica, eu estou voltando para calor específico, para termodinâmica? Bom, esses conceitos de termodinâmica foram um dos primeiros conceitos que nos permitiram fazer uma conexão do microscópico, né, do que estava acontecendo lá com a molécula, com o que a gente observa macroscopicamente. Né? Então, por exemplo, eu podia, né, transferir uma certa quantidade de calor do meu gás. Isso é um experimento que eu posso fazer macroscopicamente, certo? Eu posso ter um volume macroscópico de gás, transferir uma certa quantidade de calor para esse gás. Se eu mantenho o volume constante, a variação de temperatura desse gás, né, a relação entre esse calor transferido e a variação de temperatura do gás, me dá justamente esse calor específico. E esse calor específico depende da estrutura da molécula, né? Ou desse modelo atômico, ou molecular, na verdade. Né? Então, o que são esses números de graus de liberdade? Né? Só para a gente relembrar, vocês viram isso no curso de fenômenos térmicos, mas só para a gente relembrar, né? Ele aparecia quando a gente desenvolvia todo esse cálculo do calor específico ou da energia interna em função de, né, assumindo que o nosso gás é formado por diversas moléculas. E aí, dependendo de como era a molécula, a gente tinha um número de graus de liberdade diferente. Então, a gente poderia assumir diferentes modelos para a nossa molécula e a gente teria diferentes graus de liberdade. Tá? Então, o modelo mais simples é se eu tivesse um único átomo, certo? Então, um gás monoatômico. E esse gás a gente assume, por exemplo, que é uma bola, uma esfera rígida. A gente não sabe se está certo ou não esse modelo, mas é um modelo que a gente pode propor. E aí, nesse caso, o nosso gás teria 3 graus de liberdade, porque ele pode se deslocar em 3 direções diferentes. E, portanto, o calor específico desse gás deveria ser 3 meios de R, onde, de novo, R é a constante dos gases ideais. Se o meu gás não é um gás monoatômico, ele é formado de 2 átomos, por exemplo, um gás diatômico, eu tenho diferentes modelos possíveis. Tá? Um deles é 2 bolinhas fixadas em uma barra. Obviamente não é fixadas em uma barra real, mas com uma distância fixa entre elas. Né? Então, esse sistema todo pode se mover. Ele pode se mover em 5 direções, né? O sistema todo pode se mover rigidamente em 3 direções, e ele ainda pode rodar em 2 direções independentes. Então, nesse caso, eu teria 5 graus de liberdade e o meu calor específico, portanto, deveria ser 5 meios de R. Se eu tivesse, por exemplo, um gás diatômico flexível, aqui é um caso um pouquinho mais complicado, mas além desses graus de liberdade, eu ainda teria o grau de liberdade de oscilação, tá? E essa energia potencial de oscilação. Então, aqui dá para mostrar que eu teria 7 graus de liberdade e, portanto, o meu calor específico deveria ser 7,5 de R. Então, notem que se eu faço um experimento com esse gás, tá, e consigo medir esse calor específico, eu posso diferenciar entre esses 3 modelos e começar uma investigação de como é a minha molécula, certo? Como esses átomos interagem entre si. Será que eles interagem de tal maneira que as posições deles estão fixas? Ou será que eles oscilam? Tá? E, obviamente, isso foi extremamente importante na época. Né, esse não é um experimento muito difícil de ser feito, e isso foi medido para diversos gases. E o que se observou, de maneira geral, era um comportamento muito diferente do que era esperado. Tá? Então, para baixas temperaturas, os gases se comportavam como gases monoatômicos. Tá? Conforme a gente ia aumentando a temperatura, esses gases começavam a se comportar como um diatômico rígido. E depois que a gente aumentava ainda mais a temperatura, eles passavam a se comportar como um gás diatômico flexível. Então, obviamente isso dependia um pouco do tipo de gás, mas de maneira geral era isso que acontecia. Então a gente tinha saltos do tipo de comportamento desse gás. Tá? E se a gente parar para pensar, isso não faz muito sentido com o modelo que a gente assumiu, porque como um gás monoatômico pode virar um gás diatômico? Certo?
Então, hoje a gente entende isso, né, usando os conceitos de física quântica. Na época, né, esse problema apareceu muito antes da ideia de física quântica, certo? Esse era um problema já bem conhecido, e na época não se tinha uma explicação para esse tipo de comportamento. Tá? Só depois da evolução da mecânica quântica é que a gente realmente conseguiu explicar esse fenômeno, tá? Esses saltos discretos de comportamento. Tá? Na verdade, uma das pessoas que foi fundamental para explicar isso foi o Einstein. O Einstein foi uma figura-chave nessa transição do século XIX para o século XX e no início da física quântica, né? Ele é muito lembrado pela relatividade especial e geral, mas ele foi extremamente importante, tá, nesses primeiros passos da física quântica. Tá? Então, nas aulas seguintes, a gente vai estudar mais algumas evidências experimentais. Essa foi a primeira delas, certo? Que eu, obviamente, não expliquei em enorme detalhe, mas dá uma ideia para a gente de como que a gente pode investigar o átomo usando termodinâmica. E nas próximas aulas a gente vai estudar outras evidências experimentais que foram empurrando os físicos da época a introduzir esses novos conceitos. Muitos deles achavam, né, ficavam extremamente desconfortáveis em, né, propor essas soluções, que a gente vai ver são soluções bem esquisitas, mas no final das contas, né, todos os experimentos e a natureza nos disse que de fato ela é estranha dessa maneira. Tá? Então, na próxima aula, a gente continua essa discussão de evidências experimentais da física quântica. Tchau, tchau.